Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Comprometidos com a Palavra de Deus. É a lição de número 8, de 21 de fevereiro de 2021. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Espírito Santo estará ministrando profundamente ao nosso coração. Continue conosco, pois Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. E quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal, o canal Mensagem de Fé e Esperança, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Também deixe aí um joinha, um gostei, um comentário na barra de comentários do nosso vídeo e também compartilhe com seus amigos, professores, superintendentes, alunos da EBD, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Antes de adentrarmos ao nosso conteúdo dessa lição, eu gostaria de informar você que esse ano nós estamos completando 110 anos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus completa no Brasil 110 anos. E a CPAD, junto com a CGADB, lançou uma campanha intitulada A Promessa. A campanha visa orarmos ao Senhor para que Jesus batize 110 mil crentes no Espírito Santo. Quando a igreja completou 100 anos, a CGADB, juntamente com a CPAD, lançou uma campanha para que 100 mil crentes fossem batizados nas águas. Agora o desafio é que seja também batizado 110 mil crentes nas águas e que o Espírito Santo batize 110 mil crentes no Espírito Santo. Vamos juntos abraçar essa campanha até o mês de junho, onde a igreja estará fazendo o seu aniversário. O Espírito Santo quer fazer de novo aquilo que ele já fez no passado. Ele quer encher os corações, derramar sobre nós a sua graça. Ele quer trazer sobre nós os dons espirituais. Nós precisamos estar atentos para que isso seja uma realidade no nosso meio. Vamos juntos divulgar essa campanha e orarmos para que o Senhor batize os crentes em nossas congregações, em nossas classes de escola bíblica dominical, na igreja a qual nós pertencemos, a igreja local a qual nós pertencemos. A bênção do batismo no Espírito Santo é atual, é urgente e é necessária para a igreja do Senhor Jesus. Posto essas considerações aí, o nosso texto áureo está no livro de Lucas, no capítulo 11, o versículo 28, que diz: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A nossa verdade prática diz: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. Isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. É importante que se diga que a igreja, ela cresce ou ela cai, dependendo da sua postura frente à palavra de Deus. O cristianismo só conseguiu sobreviver até agora e vai continuar sobrevivendo, porque o seu fundamento é a palavra de Deus, o nosso Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 19, e depois 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Nós não vamos ler para que tenhamos tempo suficiente para estudarmos aqui o nosso conteúdo. Mas eu quero aconselhar você a fazer essa leitura na Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 14 ao 19,
ainda incentivar você mais ainda, que você leia todo o capítulo 2 de 2 Timóteo e todo o capítulo 1, né, de 2 Pedro, para que você compreenda todo o texto, né, de onde foi tirado essas partículas, né, para o nosso estudo, né, semanal. Posto aí essas considerações, a nossa introdução diz assim que nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. O apego do cristianismo é o apego à palavra de Deus. Nós não somos apegados a visões, não somos apegados à revelação, não somos apegados a nenhum modismo, como vamos ver mais à frente. O nosso apego é à palavra de Deus. É claro que o Senhor Jesus, né, como Ele é maravilhoso, Ele ama e cuida da sua igreja, Ele nos fala através de muitas coisas, através de revelações, através de sonhos, através de visões, Ele nos fala através, né, das profecias, mas o apego da igreja não é a nenhuma dessas coisas. O apego da igreja é a palavra de Deus. E tem como ajuda principal a ajuda do Espírito Santo, por meio da oração, né, da oração intercessória, da oração em ações de graças, enfim, por meio da oração, o Espírito Santo ajuda a igreja para que ela compreenda a palavra, aplique a palavra e viva a palavra no seu dia a dia. Nosso primeiro ponto aí, a autoridade da Bíblia. Nós herdamos, né, dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, né, somente as Escrituras. É um dos 5 pilares da reforma protestante. Nós observamos, sabemos que na reforma protestante a igreja se desvinculou, né, das tradições, né, a igreja do Senhor Jesus, o protestantismo se desvinculou das tradições, né, da igreja antiga, né, a igreja que havia apostatado da fé, e ela passou a viver a fé na palavra de Deus. A Bíblia acima da tradição. A tradição da igreja, ela não pode ser maior, né, do que a fé na palavra do Senhor Jesus. Além, né, desse princípio, somente as Escrituras, nós temos mais 4 outros princípios, que são princípios basilares, a qual a igreja está firmada. É o chamado sola fide, somente pela fé. A igreja, ela entende que somente a fé em Cristo pode levar o pecador à salvação. Somente a fé em Cristo pode levar a pessoa a ser justificada e salva em Cristo Jesus. Foi o que Lutero entendeu quando ele lia Romanos capítulo 1 e o versículo 17, onde diz que nós somos justificados pela fé, né? Pela fé somente. O princípio basilar que nós estamos falando aqui é o princípio, né, de somente as Escrituras, né? Sola scriptura, somente as Escrituras. Somente as Escrituras, né, pode nortear a igreja do Senhor Jesus. Nenhuma outra escritura, né, como por exemplo, os mormons, né, tem a Bíblia e tem o livro de Mormons, né, como orientação para eles. Né, as Testemunhas de Jeová tem a tradução Novo Mundo e tem a revista Sentinela, também a revista Torre de Vigia, a qual são orientações para ele. A Igreja Católica, os católicos romanos, tem a Bíblia Sagrada e tem a tradição, né, da igreja. Os cristãos, nós os cristãos, temos apenas a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Né? Tudo que foge à palavra de Deus é questionável para nós. Tudo que foge à palavra de Deus, a gente fica, como diz o dito popular,
com o pé atrás, porque a palavra de Deus ela é a nossa única regra de fé e prática. Mas temos ainda outros 3 solas, que é o solos Christus, né? Somente Cristo. Somente Cristo pode salvar o homem. Só o sacrifício de Jesus, né? Sola gratia, né? Somente pela graça. Somente a graça de Deus é suficiente para resgatar o pecador do seu mais vil estado pecaminoso. E por último, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. A glória da igreja não está nos seus belos templos. A glória de Deus não está nos seus belos e lindos corais. A glória da igreja não está, né, nos seus conjuntos, né, que cantam um mais belo do que o outro. A glória da igreja está na glória de Deus. Somente a Deus glória. Por mais que saibamos tocar, por mais que tenhamos o dom da homilia, né, por mais que tenhamos a condição de elaborar um lindo sermão, a glória da igreja está na glória de Deus. Somente a Deus devemos atribuir a glória que lhe é devida. Então aqui no nosso primeiro item, né, só a Escritura, né, somente as Escrituras, que é um desses 5 pilares a qual nós acabamos de mencionar. No segundo item do primeiro ponto, nossos fundamentos. Qual que é o fundamento da igreja? Nós cremos que a revelação canônica encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia. E para explicar as doutrinas bíblicas, a CPAD lançou um livro que sintetiza a nossa fé, que é a chamada Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Ali está o que nós cremos, né, o nosso credo, por assim dizer, a nossa confissão de fé. Ali diz que nós cremos no batismo no Espírito Santo, com evidência no falar em línguas. Ali diz que nós cremos que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Ali diz que nós cremos na doutrina da Trindade, nós cremos na criação do homem, né, com as mãos de Deus criando o homem, a doutrina do criacionismo, entre as demais doutrinas que nós pregamos, né, está ali na nossa declaração de fé. Mas a declaração de fé da Assembleia de Deus é um livro, né, é um item, mas esse livro está baseado nas Escrituras Sagradas, é fundamentado nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é o que norteia não só o livro Declarações de Fé da Assembleia de Deus, como declara todos os nossos compêndios de teologia, como também fundamenta todos os nossos cursos de teologia e por aí se vai. O nosso fundamento primordial é a palavra de Deus, né? E nós, junto com a palavra de Deus, nós somos orientados por aquilo que Deus, ele fala através dos nossos teólogos, ensinando a eles, os nossos mestres, que foram separados para o Evangelho, para nos ensinar. Como nós temos a nossa lição de escola dominical, todo domingo estamos estudando, né? Como nós temos nossos cursos de teologias, e enfim. Mas a nossa regra de fé e prática é unicamente a palavra de Deus. Qualquer seminário que ensinar algo contra a palavra de Deus, ele não ensina o que a Igreja do Senhor Jesus crê e o que ela vive. Qualquer livro que não se fundamente na palavra de Deus não merece respeito, não merece valor. Nosso terceiro item aqui do segundo ponto, nós não somos deístas, né? Não somos deístas. O que é o deísmo? O deísmo foi uma filosofia fundada por um teólogo chamado John Locke.
ele dizia que Deus criou o mundo. Deus de fato existe e Deus de fato criou o mundo. Mas Deus criou o mundo e o abandonou. É como alguém que dá corda em um relógio e esquece-se dele. Deixa ele abandonado, né? Deixa ele esquecido para que ele se desperte à maneira que ele bem entender, a hora que ele bem entender. Nós não somos deístas. Nós acreditamos que Deus criou o mundo e que cuida desse mundo que ele criou. Deus criou as criaturas, todas elas, e cuida das criaturas. Deus é o criador e sustentador do universo. Essa ideia de que Deus criou e sustenta o mundo é chamada de teísmo. Então nós somos teístas, isso é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Deus comunica conosco de várias maneiras. Como Deus comunica conosco? Deus comunica conosco pela sua palavra. Deus comunica conosco pelos dons espirituais. Deus comunica conosco através de sonhos. Deus comunica conosco através de visões. E Deus comunica conosco até mesmo através das coisas simples do dia a dia. É uma flor que está se desabrochando. Um botão que está se desabrochando. É uma fruta que está amadurecendo ou apodrecendo. É um peixe que vemos no rio ou que nós pescamos ali. É através das estrelas, das nuvens. Deus fala conosco através das coisas mais simples do dia a dia. Através do vento, da chuva, através dos trovões, dos relâmpagos. Deus fala conosco através do sorriso de uma criança. Enfim, Deus fala conosco das mais diversas maneiras. Isso mostra que Deus não está longe das suas criaturas. Deus é um ser transcendente, um ser que está além do nosso entendimento, mas também ele é um ser imanente, um ser que está presente a cada momento do nosso dia a dia. O nosso segundo ponto aqui, o zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina, né, tem ligação com a apologética cristã, ou seja, com a defesa da fé cristã. Desde muito cedo na história da igreja, percebeu-se que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Mas a Bíblia não é o livro que fala por si mesmo? Sim, a Bíblia ela fala por si mesma. A Bíblia ela interpreta a si mesma. Então qual é a necessidade, né, de interpretar a Bíblia? A necessidade de interpretar a Bíblia é que, como diz o apóstolo Pedro, há pontos difíceis de entender, que os indoutos, eles torcem para a sua própria perdição. Né? Os infiéis torcem para a sua própria perdição. Por isso a igreja, né, orientada pelo Senhor Jesus, ela precisa interpretar as escrituras sagradas, para que o leigo, aquele que não conhece, aquele que não tem o domínio da homilética, não tem o domínio da hermenêutica, né, que é a chave da interpretação, não tem domínio da exegese bíblica, ele possa compreender os textos sagrados. Mas quem nos ajuda a compreender os textos sagrados é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai orientando os nossos teólogos, os nossos escritores, para interpretar, para que nós possamos entender. O primeiro item aqui do segundo ponto, ensino ou instrução. Quando nós falamos de ensino, né, da doutrina bíblica, nós estamos falando dos ensinos bíblicos, né, como nós encontramos lá em Atos 2,44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é o ensino bíblico, o ensino genuíno da palavra de Deus. Qualquer ensinamento que foge, né, à palavra de Deus, qualquer ensinamento que saia fora da palavra de Deus, esse ensinamento tem que ser rejeitado.
Volto a dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então a nossa doutrina, a doutrina bíblica, a doutrina da igreja, precisa ser, ao mesmo tempo, a doutrina bíblica. Qual que é a doutrina da igreja? A doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina da volta de Jesus, a doutrina da santificação, a doutrina do abandono ao pecado, que está na palavra de Deus, e a doutrina de uma vida cristã prática e verdadeira, que está na palavra de Deus. Qualquer coisa que fuja esses princípios, que saia fora da palavra de Deus, deve ser rechaçado e condenado. O conteúdo da fé, a fonte do conteúdo doutrinário é a própria Bíblia, a palavra de Deus, pela experiência e com a ajuda do intelecto humano. Nós conseguimos entender a palavra de Deus, é claro, por meio da experiência cristã. Os nossos pais viveram a palavra de Deus. Os pais apostólicos, os primeiros cristãos, eles conseguiram viver a palavra e passar para nós, por meio de experiência, a sua vivência na palavra. Essas experiências, elas nos ajudam a entender e viver a palavra de Deus. A nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da igreja, e ajuda para que sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A autoridade final da igreja não é a nossa declaração de fé. A palavra final da igreja é o que está escrito na palavra de Deus, o nosso Senhor. Muitos credos ao longo dos tempos foram elaborados, muitos credos e confissões. Entre esses credos, nós temos o credo apostólico, que foi fundado logo após o período dos apóstolos. E depois nós temos o credo de Atanásio, que falava sobre a doutrina da Trindade. Depois nós temos o credo niceno. E depois do credo niceno nós temos outros credos, que são chamados credos pós-niceno. Credo niceno porque foi elaborado no concílio de Niceia. O concílio de Niceia. Então, nós temos vários credos e também várias confissões, como a confissão de Westminster, que foi uma das principais confissões de fé da igreja. No entanto, a nossa fé, ela não se baseia na confissão de fé da igreja e nem nos credos, por melhor que seja. A nossa fé, ela está baseada na palavra de Deus. Tanto os credos quanto as confissões nos ajudam a balizar nossa fé, nos ajuda a nos orientarmos melhor para servirmos ao Senhor. Cuidado quanto aos modismos. Hoje, muita gente, muitas igrejas, pastores, em vez de pregar a palavra de Deus, inventa modismos, a campanha dos 70 pastores, o corredor dos 70 pastores, a campanha dos 300 de Gideões, a fogueira santa de Israel, enfim, vão inventando campanhas e mais campanhas que são modismos para atrair os fiéis. Em tempos passados nós tivemos muitos modismos, como o dente de ouro, o cai-cai no espírito, o sopro do espírito, a febre dos anjos, que houve em Boston, em Los Angeles, com o pastor Oriel de Jesus, que dizia que
tinha uma cadeira específica para o anjo, né, que ia chegar e ocupar aquela cadeira. Era o chamado culto aos anjos, que bem pouco tempo infestou a teologia chamada G12, né, o pensamento teológico chamado G12, né, que mais atrapalhou a igreja do que a ajudou, né? Esses modismos, eles acontecem hoje de forma diferenciada e alguns desses vão repetindo, como cai no espírito, vai repetindo ao longo da história. Mas a igreja não pode viver de modismo. A igreja precisa viver a palavra de Deus. Modismos vêm e vão, mas o que permanece é a palavra de Deus. Jesus disse que a sua palavra permanece para sempre. O segundo item é procura apresentar a Deus aprovado. O apóstolo Paulo, ele conclama aos obreiros, né, que apresentem a Deus aprovados. O que é um obreiro aprovado? É aquele que está disponível para o evangelho e ele é atestado à prova de Deus, né? Ele é atestado à prova de Deus, ele é aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. O obreiro precisa ser um obreiro aprovado, né? Ter a aprovação de Deus e a aprovação da igreja, a aprovação dos homens também. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, né, que os dispenseiros precisam se manter fiéis, que os homens vos considerem dispenseiros de Deus. A sociedade precisa ver nos obreiros do Senhor pessoas capazes de ajudá-la. A sociedade precisa ver nos obreiros de Deus capacidade e condições de trazer uma palavra de alento, uma palavra de paz, uma palavra que ajude nos momentos difíceis e turbulentos da vida. Mas Paulo vai dizer, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O que isso significa? Obreiro que não tenha nada que desabone a sua conduta perante a igreja e nem perante a sociedade. A igreja não pode olhar para o obreiro e ver nele um mau obreiro, e ver nele alguém que não cumpre o seu dever, que não cumpra a sua função, que não cumpra o seu ministério. E a sociedade não pode ver nesse obreiro alguém caloteiro, que compra e não paga, alguém que mancha o bom nome do Senhor Jesus e a história da igreja do Senhor. Quando nós falamos de obreiro, né, nós falamos de um termo genérico que aplica a todas as funções da igreja, aos diáconos, aos presbíteros, aos evangelistas, aos pastores, né, aos missionários, aos auxiliares de trabalho, todos são obreiros do Senhor. E todo obreiro deve apresentar-se a Deus aprovado e como obreiro que não tem do que se envergonhar, que possa entrar em qualquer loja, que possa entrar em qualquer supermercado, que possa entrar em qualquer farmácia, que possa andar na rua livremente, sem que tenha de que alguém falar mal dele. Que maneje bem a palavra da verdade. A palavra, né, manejar a palavra aqui significa cortar reto, manter o curso correto. É o verbo grego para manejar, ortotomel, né, que significa a aplicação correta do ensino, manejar bem, aplicar bem o ensino das Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento nós encontramos, né, o profeta Oséia, usado por Deus, né, dizendo: o meu povo pereceu porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu, sacerdote, né, me rejeitou. Né? Tu, sacerdote, rejeitaste a lei de Deus. É triste quando o obreiro rejeita a lei de Deus e não maneja bem a palavra de Deus.
não maneja a palavra conforme ela é. Procura subterfúgio, o chamado jeitinho brasileiro, para resolver as coisas. A nossa maneira de resolver as coisas deve ser sempre a palavra de Deus. Que nós busquemos ao Senhor, busquemos a sua direção, para que sejamos comprometidos com a palavra de Deus. A igreja que Jesus procura é uma igreja comprometida com a sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.